E estimados irmãos e irmãs, a nossa saudação franciscana de paz e bem e de boas festas de São Francisco de Assis. É uma tradição franciscana celebrar com alegria e devoção os últimos momentos da vida de São Francisco. A morte, que tornou-se irmã, não assusta mais. Ao contrário, é motivo de festa, pois nela cumpriu-se a missão terrena. A morte de Francisco é reflexo de toda a sua vida. De uma vida fundamentada no Evangelho, de uma vida de penitência, não no sentido de mortificação, mas de uma vida de conversão até o fim, de uma vida vivida sob um novo ocular. A partir dessa nova ótica, nascem todas as outras virtudes que comportam o ser menor, a simplicidade, o sem nada de próprio, a pobreza, a obediência. Francisco buscou estar sempre com as mãos vazias diante de Deus. Só assim foi possível ver o mundo com os olhos novos de que tudo é graça, é dom, é presença criadora do Criador. Por isso, ele foi capaz de cantar: Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã a morte corporal. Francisco foi capaz de morrer cantando e louvando a Deus. E mesmo quando não teve forças para isso, pede que os seus irmãos emprestem a voz no seu canto para Deus. Por isso a tradição franciscana sempre chamou esta celebração de Trânsito de São Francisco, onde nós todos fazemos memória, atualizamos o nosso caminhar, nos damos conta que nossa vida é um constante trânsito, passagem, Páscoa. Por isso é uma ocasião de festa, de júbilo, de celebrarmos o mistério da Páscoa de Cristo realizado na vida de Francisco de Assis. E o Coral dos Canarinhos de Petrópolis, sob a regência do maestro Marco Aurélio Licht, apresenta em alta voz o canto do Salmo 141, que nada mais é do que um desejo do próprio Santo de Assis de que durante a sua Páscoa, o seu trânsito, a sua passagem, os frades entoassem esse canto. Um significativo gesto de que ele continua vivo no meio de nós. Assim como diz a antífona: ó alma santíssima, em cujo passamento acorrem os cidadãos dos céus, os coros dos anjos exultam e a gloriosa Trindade convida, dizendo: permanece conosco para sempre. Acompanhemos.
Louvai e bendizei ao meu Senhor, e rendei-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Assim rezamos no Cântico das Criaturas, um completo louvor de Francisco por toda a criação, bem como pela morte corporal, chamada por ele de irmã. Na tarde de 3 de outubro de 1226, Francisco olha para os seus irmãos e pedem que cantem o Cântico do Irmão Sol. Uma solene e simples liturgia para esperar a chegada da Irmã Morte, que viria buscá-lo para conduzi-lo à terra dos vivos. Francisco foi originalmente humano, por isso foi capaz de fazer o encontro com o divino, o encontro com Deus, o encontro com o próximo. Assim diz a carta de Frei Elias sobre o trânsito de São Francisco, que retiramos das fontes franciscanas. Diz o seguinte: era luz verdadeira a presença de nosso irmão e pai Francisco, não só para nós que compartilhávamos da mesma profissão de vida, mas também para os que estavam longe. Era, pois, luz, enviada pela luz que iluminava os que estavam nas trevas e na sombra da morte, para dirigir seus passos no caminho da paz. Isto ele fez como verdadeira luz do meio-dia, que nascendo do alto iluminava o seu coração e acendia a sua vontade com o fogo de seu amor. Seu nome é celebrado até os confins mais longínquos e todo o universo admira as maravilhas de sua obra. Acompanhemos a tradicional antífona da Ordem dos Frades Menores: Salve, Pai Santo, luz da pátria, modelo dos menores, espelho da virtude, caminho da retidão, norma dos costumes, conduzindo-nos do exílio da carne ao reino dos céus. Pai Francisco, valeram a pena todas as suas penitências e sua loucura para liberar o nascimento desses espíritos tão humanos que chamamos franciscano. O espírito da minoridade, da ternura, da fraternidade, da simplicidade, da paz, do cuidado para com o próximo e com toda a criação. Francisco de Assis não morreu. Ele vive entre nós.
paz e bem.